Para a conversa de hoje, temos mais uma gaivota. É a terceira gaivota consecutiva nesta série de conversas e trata-se da gaivota pequena, a mais pequena gaivota do mundo. Para eu não estar aqui a falar sozinho, dou desde já as boas-vindas ao José Sousa, que é quem, como habitualmente, vai colocar aqui algumas questões acerca desta ave. Olá, Zé, bem-vindo. Olá, Gonçalo, olá a todos. Pois é, eu faço-te aqui um bocadinho de companhia. Pois é, a gaivota pequena faz jus do nome, não é? Como disseste, é a gaivota mais pequena do mundo. Do mundo, exatamente. É quanto mais pequena é ela, ou seja, qual é o tamanho dela? Comparado assim com uma ave mais comum, para as pessoas terem uma noção. Esta gaivota, vamos ver, assim a nível de tamanho, tem 25 a 30 centímetros. Portanto, eu diria, se estivermos a falar assim do tamanho do corpo, e tem 25 a 30 centímetros e uma envergadura de 70 a 78 centímetros. Portanto, eu diria assim, mal a comparado, mas em termos de tamanho, que estamos a falar de algo do tamanho de um pombo, né? De um pombo pequeno. Portanto, é claro que a estrutura é muito diferente, portanto, por isso é que eu digo que é mal a comparado, mas é assim, em termos de tamanho, é mais ou menos destas dimensões que nós estamos a falar. Portanto, um pombo também tem mais ou menos 30 centímetros, ela até pode ser um bocadinho mais pequena. Portanto, é uma ave realmente pequena, bastante mais pequena que um guincho, e do tamanho, embora mais uma vez com uma estrutura diferente, do tamanho de uma limícola média, de um maçarico, por exemplo, de um maçarico que não seja muito grande. Sim, ela para todos os efeitos, aspecto de gaivota tem, não é? Não engana nada. Ahm, Tem, mas com um voo muito mais leve que faz lembrar o de algumas gaivinas, como as chamadas gaivinas, as gaivinas pretas ou as gaivinas dos paúis, não é? sim, sim, sim. E andorinha do mar e coisas desse género, não é? Sim, mas não mergulha, ela não mergulha, é daquelas que se alimenta assim à superfície da água. Uhum. Identificar gaivotas, não é que como é que nós distinguimos esta das outras, para além do Bom, tamanho, porque isto do tamanho é eh, muito relativo quando não há referências. exato. Para além do tamanho, aquilo que chama assim mais a atenção, embora seja uma característica que nem sempre se veja, porque isto depende sempre um bocado do ângulo com que conseguimos ver, mas é a parte inferior da asa completamente escura. É assim, particularmente nos adultos, aquilo que mais chama a atenção. Portanto, é a parte inferior da asa muito escura, contrastando com a parte superior cinza claro. Portanto, os adultos em plumagem de inverno são assim, por cima cinza claro, o dorso e as asas, só com uma linha branca na orla posterior das asas, depois a cauda é branca e a parte inferior das asas é muito escura. Não é preta, mas é assim um cinza escuro, também orlada de branco na parte posterior. Na época dos ninhos fica com o capuz preto, como acontece com o guincho e com a gaivota de cabeça preta. Os primeiros invernos são completamente diferentes. Não têm Esses parece que caíram dentro de uma lata de tinta. qual? Os adultos, não? Os pequeninos, Os pequeninos. Os imaturos são assim mais manchados. A parte inferior das asas não é escura, é mais clara, e na parte superior tem assim umas riscas pretas nas coberturas e nas primárias exteriores, portanto que aquilo acaba por fazer uma espécie de um W ou de um M quando as asas estão abertas. E depois tem uma banda terminal preta na cauda. Portanto, é um padrão assim mais contrastado que até acaba por facilitar a identificação, diria eu. uhum. Não é, no entanto, uma ave assim de observação fácil. Não percebi. Estou a dizer, não é uma ave de observação fácil. Não, acima de tudo, porque esta gaivota não é muito abundante entre nós. Ela aparece fora da época dos ninhos, portanto, quer no inverno, quer na passagem, mas não é muito abundante, não tem lugares muito certos de ocorrência, portanto, é uma espécie
de aparecimento sempre um bocadinho imprevisível e, um, e às vezes tende também a alimentar-se no mar e aproxima-se mais de terra quando há tempestades. E eu, a propósito disto, gostava de referir a circunstância da minha primeira observação. Foi no mesmo dia das duas espécies anteriores, portanto, 9 de dezembro de 1988, que foi a primeira vez que eu fui ver aves ao Cabo Raso e foi onde conheci o lendário Colmur, como eu referi nas conversas anteriores. Ora, eu quando estava no Cabo Raso com o Colmur, observei a gaivota tridáctila e a gaivota de cabeça preta. O Colm disse-me que tinha visto uma gaivota pequena, eu não cheguei a ver. Entretanto, depois de estarmos para aí umas 2 horas no Cabo Raso, ele deu-me boleia para Cascais. Eu recordo que tinha ido para o Cabo Raso de autocarro, portanto eu fui de comboio até Cascais e depois de autocarro até ao Cabo Raso, que eu nem sabia muito bem, enfim, como é que se ia ali ter, mas tinha tido essa informação. Depois o Colme deu-me boleia para Cascais, deixou-me algures ali no centro de Cascais, e então eu, antes de apanhar o comboio de regresso, e como o dia tinha estado animado em gaivotas, fui ali espreitar à praia de Cascais, que é uma praia relativamente pequena, que fica ali na Baía de Cascais, e quando chego ali à praia, vejo que andavam lá várias gaivotas, andavam uma série de gaivotas de cabeça preta, que eu já tinha visto no Cabo Raso, e de repente vejo nada menos do que 4 gaivotas pequenas. Se a memória não me falha, havia adultos, havia segundos invernos e primeiros invernos. Portanto, havia indivíduos de diferentes idades. E andavam todas ali muito, muito calminhas ao pé da praia, a alimentar-se em voo. Portanto, para mim foi uma enorme surpresa. O Colmur já se tinha ido embora, embora depois mais tarde tenha falado com ele para lhe relatar esta observação, mas eu fiquei completamente surpreso, porque foi uma espécie nova para mim, ainda por cima vista de muito perto. E o que é que eu fiz? Eu telefonei ao meu tio, como aliás relatei numa das conversas anteriores, fui a uma cabine telefónica, que agora não vou explicar outra vez o que é, porque já expliquei no outro dia, mas, mas nessa época, em 1989, não havia telemóveis e portanto, a forma de ligar a alguém quando estávamos na rua era ir um telefone público, que era uma cabine pública, onde havia um telefone fixo. Eu liguei ao meu tio, que eu calculei logo que o meu tio nunca tinha visto gaivotas pequenas, e ele foi até ali, foi ter comigo a Cascais, e tivemos ali a ver as gaivotas bastante bem. Eu tive a futura-falas, elas tiveram ali bastante tempo. Agora, como eu estava a dizer há pouco, esta gaivota aparece, e às vezes aparece e deixa-se ver muito bem, podem aparecer pequenos bandos, mas embora haja aqui alguma correlação entre o seu aparecimento e períodos de mau tempo, nem sempre é o caso. Ou seja, há períodos de mau tempo em que não aparecem gaivotas pequenas e também há aparecimento de gaivotas pequenas, seja no inverno, seja em passagem, que não estão associados a períodos de mau tempo. Portanto, isto para dizer que, e eu vi isto que eu vou dizer agora, também vi referido em diferentes trabalhos. Por exemplo, o Birds of Western Palearctic diz que a espécie é migradora, mas que os detalhes dos movimentos e mesmo das áreas de invernada são relativamente mal conhecidos. Portanto, isto é uma espécie que, embora não seja rara, é uma espécie acerca da qual o conhecimento sobre os seus movimentos e sobre as áreas em que ocorre permanece insuficientemente conhecido. Daí que nós nunca sabemos muito bem quando é que elas vão aparecer. Elas não são raras em Portugal, no sentido não é uma raridade, mas em certos anos pode não haver quase nenhumas e noutros anos podem aparecer imensas. Portanto, e o mesmo acontece noutros países. Portanto, há flutuações, há grandes variações nos números, elas alimentam-se no mar, como eu disse, embora não seja uma espécie de hábitos pelágicos no sentido mais estrito do termo, como aquelas pardelas e painhos que vão para locais a centenas de quilómetros de terra. Aparentemente elas alimentam-se no mar, mas não muito longe da costa, e depois quando vêm tempestades, aí elas aproximam-se da costa. Foi o que aconteceu nesse dia 9 de dezembro de 1989, em que devido à passagem de algum ou dois sistemas frontais, tinha havido uma grande movimentação de gaivotas de várias espécies e foi nessa altura que apareceram as gaivotas pequenas também.
E de onde é que elas vêm nesse caso? Bom, vamos ver. A zona de nidificação desta espécie é no norte da Europa e na Ásia. E no norte da Europa, nós estamos a falar aqui principalmente da Finlândia, que é o país da Europa, sem ser do leste, é o país da Europa mais importante para a espécie, que tem cerca de 10 mil casais, mesmo assim não são muitas. Aliás, foi a única vez que eu vi gaivota pequena em plumagem nupcial em território de nidificação, foi na Finlândia. Uma vez que estava a fazer uma viagem pelo norte da Finlândia, lembro-me de ir na estrada ao pé de uma cidade e de andarem lá gaivotas pequenas a passar por cima. Portanto, aí estava em contexto de nidificação. Tirando isso, ocorrem também em alguns países da periferia do Báltico, como a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Bielorrússia, e depois há pequenas populações mais irregulares em países da Europa Ocidental. E depois há também núcleos importantes pela Ásia fora, nomeadamente na Sibéria e no Cazaquistão. Do outro lado do Atlântico, há uma população diminuta nos Estados Unidos e no Canadá, mas diminuta, estamos a falar de qualquer coisa como umas escassas dezenas de casais, e que aparentemente essa população é relativamente recente, ou seja, a gaivota pequena só terá colonizado os Estados Unidos, penso que a primeira confirmação foi em 1962, portanto não é de maneira nenhuma uma situação antiga, e os registros de nidificação são poucos e a maioria deles tem falhado, é o que diz no Birds of the World. Portanto, dá a ideia que houve aqui uma tentativa de colonização, mas que até agora não se estabeleceu assim uma população sólida, e possivelmente são aves vindas do Paleártico que acabam por aparecer na América do Norte. Agora, as que aparecem na Península Ibérica, não há muitos registros de aves anelhadas, mas sabe-se que há pelo menos três casos de aves que tinham sido anelhadas no ninho, sendo duas na Letónia e uma na Finlândia. Portanto, o que aliás faz sentido, ou seja, a partir do momento em que elas nidificam no norte da Europa, que é a população mais próxima daqui, faz algum sentido esperar que seja dessas populações que vêm cá parar pelo menos algumas das que aparecem cá no inverno. O que não quer dizer que não possam vir cá parar também aves vindas da Sibéria, por exemplo, não sei. Isso é uma região onde praticamente não se anilha, portanto, há relativamente pouca informação. Eu acho que eu hoje, quando estava a preparar o texto desta espécie, estava a pensar que isto era daquelas espécies em que se houvesse, que eu julgo que ainda não há, mas que se houvesse programas de seguimento com aparelhos GPS, iríamos descobrir coisas muito interessantes, porque eu acho que elas têm assim, eu digo acho aqui um bocado com base no desconhecimento que existe, mas eu acho que elas têm assim uns movimentos um bocado erráticos durante o resto do ano, fora da época dos ninhos, e portanto são capazes de fazer assim Como umas... algumas gaivinas também têm assim, uns comportamentos, além de viajarem muito, depois andam de um lado para o outro, nunca é assim Sim, uma sim, migração direta daqui para ali, não é? e além disso, repara, tu lembras daquele webinário que eu fiz há 1 ou 2 anos sobre a migração, não é? E que eu falei de diferentes padrões de migração, em que algumas aves têm migrações em 8, outras têm migrações circumpolares e mais uma série de padrões assim curiosos. Ora, o que é que acontece? Há, por exemplo, na Catalunha, elas também aparecem no Mediterrâneo, e verificou-se que na Catalunha, nas costas da Catalunha, elas são muito mais frequentes na passagem de primavera do que na passagem de outono. E o mesmo se verifica nas costas mediterrânicas do sul de França. E, portanto, houve quem pusesse a hipótese, esta hipótese está colocada no livro de Birds of Iberian Peninsula, claro que é apenas uma hipótese, mas pôs a hipótese de que elas possam descer pela costa atlântica, contornar a Península Ibérica e depois ir para cima, fazer uma migração em loop, né, em anel, e que depois elas entram pelo Mediterrâneo e depois
sobem pelo interior do continente, porque também há registros de passagem no interior do continente europeu. É claro que isto é apenas uma hipótese, mas é possível. Se bem que, também é preciso dizer, é que depois há aqui outras variáveis que complicam o processo. Eu tinha lido há muitos anos, e a referência é de um livro do Clive Finlayson, que foi diretor do Museu de História Natural de Gibraltar, e ele, na altura, eu tenho o livro dele, The Birds of the Strait of Gibraltar, ele dizia que o Mediterrâneo Ocidental era uma zona importante para a invernada da, da gaivota pequena, portanto, que havia lá muitas. Eu lembrava-me de ter lido isso e eu, durante muito tempo, retive essa informação como sendo, enfim, uma informação importante para compreender esta espécie. No entanto, o que eu verifiquei ao ler referências mais recentes, porque esse livro do Finlayson não era do início de 1990, é que a situação se terá alterado bastante ao longo das últimas décadas. Ou seja, nas décadas de 70 e 80 era frequente haver contagens de inverno com 500 ou 1000 aves ou mais nas costas da Catalunha, e que em anos mais recentes esses números caíram para, em vez de ser muitas centenas ou milhares, são apenas dezenas ou unidades. E, portanto, os autores deste livro, que é The Birds of the Iberian Peninsula, ficaram com a sensação de que atualmente elas serão menos frequentes como invernantes no Mediterrâneo do que seriam no passado. Mas, mais uma vez, isto é uma espécie sobre a qual há pouquíssimos dados. Olha, eu hoje estava a consultar o Atlas das Aves Marinhas, de que nós já falámos a propósito de outras espécies, e no Atlas das Aves Marinhas eles têm lá dados quantitativos dos transeptos e das observações que foram feitas ao longo de todo o ano, e curiosamente para a gaivota pequena só aparecem dados em março e em abril. Portanto, não há um único registro de inverno. Quem não conhecer a fonologia desta espécie pode ficar com a sensação de que elas não aparecem cá no inverno. Embora o texto diga que elas aparecem no inverno, mas depois os dados quantitativos não estão no inverno. Isto pode ser resultado, por exemplo, de que no ano em que foi feito este levantamento havia muito poucas. Também pode estar relacionado com o facto de que às vezes elas podem estar no mar alto e as zonas onde elas ocorrem não tenham sido amostradas. Portanto, poderá haver aqui vários fatores. Mas o Atlas pode transmitir a ideia errada de que esta espécie é mais uma migradora de passagem do que provavelmente uma invernante. Isto para dizer que, mesmo em Portugal, onde se sabe que elas ocorrem no inverno, embora mais ao largo, quase não há dados sobre a dimensão da população invernante. Aliás, eu fui ao site da BirdLife. A BirdLife tem lá fichas, que são fichas que depois servem de material de apoio ao Livro Vermelho Europeu, e que falam da população nidificante europeia e da população invernante. E no caso de Portugal, eles não têm lá, nem de Portugal nem de Espanha, aliás, não têm lá dados nenhuns sobre a presença ou a dimensão da população invernante. Ou seja, olhando para aquela ficha, é como se a espécie não invernasse em Portugal. E, no entanto, inverna. E nós sabemos que inverna, e em certos anos até aparecem cá muitas. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que eu acho que há um enorme déficit de informação, quer em termos quantitativos, ou seja, em termos populacionais, quer em termos da distribuição efetiva durante o inverno. E de vez em quando, mas mais uma vez isto é tudo muito irregular, de vez em quando aparecem concentrações absolutamente notáveis em diferentes locais da sua área de ocorrência, por exemplo, de inverno, até na Europa. Por exemplo, o Birds of Western Palearctic, embora já tenha sido publicado há uns 40 anos, no caso do Livro das Gaivotas, refere que no outono, na Holanda, aparecem entre 5.000 e 10.000 aves no outono,
sobretudo imaturos e depois mais tarde adultos, e que no caso das contagens de inverno, a maior concentração de que há conhecimento, isto já foi há 40 anos, mas de qualquer forma, terá sido nas costas da Bretanha, portanto de França, noroeste de França, em dezembro de 1974, entre 5.000 e 10.000. Mas eles também referem esta concentração como sendo excepcional. Portanto, não há assim, ao contrário do que acontece com outras espécies, em que nós sabemos que há determinados locais que no inverno congregam grandes números de indivíduos, com a gaivota pequena aparentemente isso não acontece. E elas tanto podem estar em grandes números num sítio, como no ano seguinte ou passado umas semanas não está lá nenhuma. Até assim uma ave um Claro, bocadinho imprevisível. tu há bocadinho referiste que às vezes vêm-se bandos grandes, grandes quantidades aqui pelas nossas costas. O que é que tu queres dizer com grandes quantidades? Não, não estamos a falar Não, de milhares. grandes não são desta ordem que eu falei agora, que eu estava a falar de milhares, né? Estava a falar de milhares delas. Em Portugal não existem registros desta dimensão, até porque já agora gostava de salientar o seguinte, antes de responder à tua questão. A zona de invernada, porque eu há pouco expliquei onde é que elas nidificam no Báltico e depois na Ásia Central e na Sibéria, mas eu não referi onde é que elas invernam. Elas invernam pelas costas europeias, desde a Dinamarca, Países Baixos, passando pelo Mar da Irlanda até à Península Ibérica, e depois também pelo Mediterrâneo, mas como eu referi, o Mediterrâneo Ocidental aparentemente terá sido mais importante no passado do que atualmente, e depois ainda no Mar Negro, no Mar Cáspio, e depois há uma zona de invernada também no leste da China, ali perto da Península da Coreia, isso talvez das populações da Ásia Oriental. E a população americana inverna no nordeste dos Estados Unidos. Portanto, resumindo, a população europeia distribui-se entre as costas das latitudes temperadas, entre a Dinamarca e a Península Ibérica, e depois pelo Mediterrâneo e costas do Mar Negro. Agora, há aqui alguns enigmas, porque aparentemente elas se estão a tornar menos comuns no inverno mediterrâneo ocidental, para onde é que elas estão a ir? Porque, segundo a BirdLife, a população global até está a aumentar. Exatamente. Portanto, há aqui uma série, o que eu quero dizer é que há aqui uma série de enigmas em torno da situação global desta espécie, da população desta espécie, que nós ainda não conhecemos muito bem toda a dinâmica, quer de populacional, quer de movimentos desta espécie. Agora, respondendo à tua questão, quando nós olhamos, por exemplo, se formos ao Aves de Portugal.info, em que temos lá, para todas as espécies, um mapazinho engraçado com a contagem máxima efetuada para cada distrito do país, isto são os dados do eBird, o que nós vemos vemos o seguinte: há um distrito que salta aí à vista, que é o do Porto, que tem um registro de 100. Não aparece aqui mais nenhum distrito com registros de 3 dígitos. Depois temos diversos distritos do litoral com registros da ordem das dezenas, em que se destaca Lisboa com 71, Setúbal com 67, Coimbra com 43 e os outros distritos do litoral com números menores. No interior, nos distritos que não têm costa, nem estou aqui a incluir Santarém, porque Santarém é adjacente ao estuário do Tejo, tem 15, mas nos distritos que não tocam no litoral, temos Évora com 5 e Guarda com 1, basicamente. Portanto, isto é uma ave essencialmente costeira. Gostava de referir, no entanto, e é sempre bom lembrar isso, que nem todos os registros aparecem no eBird. Às vezes, muitas pessoas gostam de ir ao eBird para ver qual foi a maior concentração em Portugal, e o eBird, sem dúvida, é uma fonte de informação bastante útil, mas às vezes há registros históricos que não estão no eBird. E é o caso da gaivota pequena. O maior registro até há 15 dias, eu já vou explicar porquê, ou até há 8 dias, era do distrito do Porto, mas não são aquelas 100. Foi um registro que foi feito em 2001, numa ocasião em que houve um encontro internacional de observadores de gaivotas no Porto, e que depois andaram lá a fazer observação no estuário, e nessa ocasião, entre 29 de março e 1 de abril de 2001, houve um número estimado de 120 a 150 gaivotas pequenas no estuário do Douro.
Esse era o maior registro até à semana passada. Entretanto, na semana passada, como é público e notório, Portugal foi atingido por uma grande tempestade que recebeu o nome de Christine. E essa tempestade que causou ventos superiores a 200 km por hora em alguns pontos da região centro, atingiu especialmente o distrito de Leiria, embora também tenha atingido distritos adjacentes como Coimbra e Santarém, e depois seguiu na direção do interior. E no dia seguinte, portanto, no dia do temporal, mas já durante o dia, houve um observador de Castelo Branco que publicou, partilhou, digamos, observações que fez nessa região, numa albufeira perto de Castelo Branco, que foi na Albufeira da Marateca, um registro de 173 gaivotas pequenas. 173. Este número é surpreendente por vários motivos. O primeiro motivo é porque é o maior registro até hoje, que eu tenha conhecimento, é o maior registro em Portugal. O segundo é que esse distrito passa de 0 para 173. passa de 0 para 173. Este registro ainda não aparece diretamente no eBird, porque os registros no eBird, quando são assim excepcionais, têm que ser validados, mas o distrito de Castelo Branco passa de 0 para 173. E subitamente, uma espécie que é essencialmente costeira acaba a ter o seu recorde nacional num distrito do interior, que também é excepcional. E depois há aqui outra curiosidade, é que no resto do interior do país praticamente não houve registros. E porquê? Porque, embora a tempestade fosse muito intensa, ela acabou por fazer ali um canal que ligou mais ou menos a zona entre Leiria e Figueira da Foz até Castelo Branco, e foi nesse canal em que os ventos foram especialmente fortes que houve muitas gaivotas arrastadas para o interior, porque nesta ocasião houve também gaivotas tridáctilas e gaivotas de cabeça preta na mesma albufeira perto de Castelo Branco. E eu tenho conhecimento, que também vi isso partilhado, que noutras albufeiras da região, no concelho de Idanha Nova, também foram vistas cerca de 100 gaivotas pequenas. Portanto, deve ter havido muitas arrastadas para o interior. E eu, entretanto, consultando o eBird, verifiquei que em diferentes albufeiras de Espanha, do lado de lá da fronteira, na província de Cáceres, concretamente, também houve bastantes observações nos últimos dias, embora não em números tão elevados, mas houve várias observações de gaivota pequena. Estas de Castelo Branco, como disse, não estão ainda no eBird, mas estarão certamente quando forem depois validadas, porque às vezes esse processo leva algum tempo, mas é sem dúvida um registro surpreendente. Acontece às vezes com outras espécies, quando há assim condições particularmente adversas, serem arrastadas para o interior. Podem ficar por lá alguns dias tentando alimentar-se, neste caso em albufeiras, depois mais cedo ou mais tarde acabam por voltar ao mar. De onde é que elas vieram? De onde é que vieram estas gaivotas pequenas todas? Não faço ideia. Possivelmente estavam a alimentar-se no mar, uma dúzia de quilómetros da costa, por exemplo, e foram Levaram apanhadas com a por... Cristina. Como? E levaram com a Cristina e vieram-se embora. Claro, levaram e foram arrastadas, se calhar à meia da noite, porque a Christine, como sabemos, apareceu à meia da noite com grande violência, epá, e os bichos às tantas com ventos demasiado fortes não conseguem contrariar e simplesmente deixam-se levar, e quando o vento acalma depois procuram uma albufeira e ficam por ali. Isso acontece com outras aves marinhas. Portanto, isso foi assim o episódio mais recente, bastante excepcional e que alterou completamente o historial da ocorrência desta espécie em Portugal. Por casualidade, estamos a gravar esta conversa poucos dias depois de passar por cá a Christine, portanto, acabou por ser também uma boa oportunidade para explicar estas situações. Num minutinho, explica-nos lá só rapidamente o que é este nome científico estranho que esta ave tem. Ora bem, o nome científico, esta espécie foi inicialmente descrita por um naturalista da Prússia, portanto, prussiano, que era o Peter Simon Pallas, em 1776. Ele descreveu a espécie nos rios da Sibéria, que é uma das regiões de nidificação, como já falei, com o nome científico Larus minutus. Aliás, foi este nome que eu aprendi quando comecei a ver aves.
Depois, mais tarde, é proposto o género Hydrocoloeus por um naturalista alemão, que é o Kaup. Ela terá passado para o género de Hydrocoloeus, mais tarde voltou ao Largos Minutos e recentemente esse género foi recuperado, ou como se diz em taxonomia, foi ressuscitado. Ora, minutos, começando pelo minutos. Minutos quer dizer pequeno, né? Pequeno, minuto, diminuto, como quisermos traduzir, mas portanto é uma referência ao pequeno tamanho da ave. Portanto, é bastante intuitivo porque a palavra vem do latim. Hidrocoloeus é um termo um bocadinho mais complexo, é uma palavra que vem do grego, e como tantas outras palavras do grego, é um termo composto, em que tem dois elementos. O primeiro é hidro significa água, e coloeus é uma ave, portanto, é um termo grego que designa uma ave. Existem dúvidas sobre que tipo de ave é que seria. Há quem diga que seria uma gralha de nuca cinzenta. Aliás, eu saliento que a gralha de nuca cinzenta que nós aprendemos como Corvus monédula agora é descrita como Coloeus monédula, portanto, Hydrocoloeus seria a gralha aquática, por exemplo. Embora também há quem diga que podia ser uma ave com palmações entre os dedos, portanto, aquelas membranas interdigitais, como, por exemplo, um corvo marinho. Portanto, não se sabe muito bem, seria um corvídeo, talvez. Porque é que o Kaup, quando propõe este género, chama isto Hydrocoloeus, como se fosse gralha aquática, não sei, porque eu acho que esta ave, apesar de tudo, não se parece nada com uma gralha, mas pronto, é o que significa este nome, e é o nome atualmente desta pequena gaivota, é então Hydrocoloeus minutos. Obrigado, Gonçalo. Hoje ficamos por aqui e já nos esticámos bastante. E até Já a próxima conversa. voltaremos em breve, a próxima será sobre um passariforme.